Olá, dando continuidade ao nosso curso de Flash. Antes de começar, eu queria mandar um abraço aí pro Paulo, pro Pedro também, que acompanha aí o canal, né? Faz muito tempo, tá acompanhando aí com a gente as videoaulas de Flash. Então espero aí que vocês continuem acompanhando até o final aí, porque já estamos quase terminando. Eu vou passar para vocês agora, continuar com o ActionScript e passar o seguinte, um menu pop-up. O que é um menu pop-up? Eu queria sobrepor o mouse em cima de um menu, né, de um botão no caso, e ele abrir mais outros dois botões ao lado, ou um submenu, né, abaixo. Vou importar aqui para poder explicar direitinho. Queria trazer esse botão para o palco, eu não vou criar para ganhar mais tempo. Importar, né, importar para o palco. Vou importar aqui o botão 1. Então, quando eu passar o mouse em cima desse botão menu, eu quero que abra aqui ao lado direito dele mais outras duas opções. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esse menu e transformar ele em um botão, já que por enquanto ele é só apenas formas, né? Apenas um gráfico ali. Então F8, converti ele em botão. Vou dar um nome para essa camada 1 de botões. E eu queria fazer o seguinte, eu tenho que ter também algumas ações, como por exemplo stop, ação que não vai ser aplicada direto no botão. E se eu aplicar aqui no quadro dela, por ter o botão ali, ele vai aplicar nele. Então nesse caso, eu vou precisar de inserir uma camada para as ações. Daqui a pouco a gente vai chegar nela, vou deixar ela até bloqueada ali por enquanto. Aqui na camada dos botões eu vou inserir mais um quadro-chave para colocar os outros dois botões aqui ao lado, que vão ser os submenus. E vou importar eles também. Arquivo importar, importar para o palco. Olha o que acontece quando eu importo o meu segundo botão. Ele nada dele importar aqui em cima, ele criou foi uma nova camada para colocar aquele botão ali. Eu não quero essa camada, vou dar um Ctrl Z, eu queria importar ele justamente para esse frame onde eu tenho selecionado, que é o frame 2 ali. O que eu vou fazer? Nesse caso eu não posso importar para o palco, eu tenho que importar para a biblioteca. Vou deixar ele ali na biblioteca, já falei sobre a biblioteca, F11 é a tecla de atalho para ela. Vou clicar em cima do meu botão 2 e vou arrastar ele para o palco. Repara que agora ele respeitou o local para onde eu tinha mandado ele ali, que era o quadro 2. Vou fazer a mesma coisa para poder importar. Importar para o palco não. Para poder importar o botão 3. Arquivo importar, importar para a biblioteca. Botão 3, ótimo. Vai continuar lá na biblioteca, F11. Vou arrastar ele aqui também para minha área de trabalho. Vou fechar ali. Vou deixar posicionado da seguinte forma. Contatos em cima, pode ser o contrário. Serviços aqui em cima e contatos embaixo. O que eu quero fazer? Quando eu passar o mouse em cima de menu, ele abrir para mim a opção serviço e a opção contatos. Para alinhar melhor ali, eu vou selecionar os dois e vou marcar aqui, né, no conjunto de alinhamento um alinhamento horizontal, para que um fique exatamente abaixo do outro. Prontinho. Beleza. Converter esses dois também em botão, F8, botão, contatos a mesma coisa. Pronto. O que eu quero fazer aqui? Deixa eu só melhorar um pouquinho, porque por enquanto esses botões não estão editáveis. Vou dar um duplo clique em cima do botão menu e prestem atenção no que acontece quando eu tenho um gráfico dentro dele para poder editar. Eu queria na ação sobre apenas fazer essa setinha aqui, ó, esse botão eu fiz até no Fireworks e trouxe para o Flash. Então vou tirar ela aqui de cima. Eu queria mudar a cor dela, mas reparem lá, não dá para mudar a cor. Por quê? Porque é um gráfico, também já falei sobre eles. Para editar um gráfico, eu tenho que ou dar um duplo clique e entrar em cima dele, ou o botão direito separar. Agora eu já consigo editar, vou colocar ele laranja. E vou fazer o seguinte, ele está todo separado. Vou dar um Ctrl G para que ele agrupe novamente. E vou colocar ele aqui na posição onde ele tem que ficar, que é ao lado ali, né, com essa setinha. Vou voltar aqui voltar para a cena, né, para a área onde eu tenho os botões. Vou entrar no botão serviço, fazer a mesma coisa. Na ação sobre, quando eu passar o mouse em cima dele, eu quero que o texto serviço fique laranja. O que eu vou fazer? Em vez de dar um duplo clique para editar o gráfico, eu também posso separar. Botão direito separar. Ele separa ali, ó, vai separar o texto do retângulo. Ainda ele não separou o texto, por quê? Eu tinha dois retângulos dentro ali, né, antes. Aqui são dois retângulos, um menorzinho e outro maior. Então eu vou separar novamente. Pronto, agora eu já tenho o texto aqui, então posso alterar a cor dele. Então sempre que eu trouxer um objeto do Fireworks ou criado em outro programa, ou até mesmo um do Flash em que eu tenha agrupado, transformado em gráfico, eu preciso de separar para editá-lo. Isso aí também eu já falei nas aulas iniciais. Pronto, separei, vou trocar ali a cor do texto, mas não na ação acima, né? Na ação sobre. Então também não confundir aquilo ali. Prontinho, ação sobre a ação, quando eu passar o mouse, ele vai ficar daquela forma. Se eu der um Ctrl Enter, olha o que vai acontecer ali. Por enquanto ele vai ficar passando entre um botão e o outro, não vai dar nada certo, porque eu ainda não coloquei nenhuma ação nem para parar aquilo, mas já dá para ver que o que eu fiz, pelo menos, que foi passar o mouse em cima, já está funcionando. Primeira coisa a fazer, colocar um stop para que ele inicie parado. Um stop onde? No frame 1 aqui. Então vou desmarcar, né, o bloqueio, botão direito, ações,
stop. Não estou fazendo na camada dos botões, porque eu não quero essa ação stop nos botões. Eu vou só salvar isso aqui, vou dar o nome de menu. Pronto. Vamos ver como que vai ficar. Ctrl Enter e ele já vai iniciar parado. Beleza. Agora o que que eu quero fazer? Quando eu passar o mouse em cima de menu, eu quero que ele abra para mim aqui ao lado direito as outras duas opções ali, né, que são os contatos e os serviços. Então vamos começar aí com o ActionScript, né, novamente para fazer isso aí. Deixa eu voltar aqui para a linha do tempo. Vou selecionar o quadro 1, que é onde eu quero colocar essa ação. Botão direito em cima do menu, né, do botão menu, ações. Vou falar o seguinte, né, ali, on, quando, agora não vai ser press, que eu quero só quando eu sobrepor o mouse. Então rollover, quando eu passar o mouse em cima dele, eu quero que ele faça o seguinte, me mostre os outros dois botões. Os outros dois botões estão onde? No frame 2, então eu vou mandar ele ir para a camada ali, né, para a camada não, para o frame 2. Então go to and play, e vou colocar aqui o 2. Vamos testar isso aí, Ctrl Enter. Então passei o mouse ali, ó, e ele automaticamente ao lado ele já me mostra, né, o serviço e o contato. Por que que tá dando esses errinhos aí? Ó? Ele está mostrando e está sumindo. Então nós vamos estar corrigindo isso aí na próxima aula para não estender muito. E aí eu vou mostrar o seguinte, eu quero quando eu permanecer o mouse aqui, ele continue mostrando o frame 2, e quando eu tirar o mouse, ele sair, né, desse frame 2. Então nós desse frame 2 e voltar para o frame 1, que é onde só tem o menu. Na próxima aula, para essa aula não se estender muito, nós vamos fazer isso aí.